seguidores aqui do perfil da Cozinha para o Mundo. Meu nome é Bruna, sou nutricionista, estou aqui para ajudar você com dicas diárias de como se tornar um empreendedor a partir de um negócio que surge dentro da sua casa. Ou seja, você começa a produzir os seus produtos lá, suas trufas, sua pizza, seu hambúrguer, suas marmitas fit, seus bolos caseiros, e aí descobre que você pode ter sim uma renda fixa, você pode criar um negócio a partir dessa sua paixão. E eu tô aqui para te ajudar a estruturar isso com, no mínimo, conteúdos, básicos para que você consiga ter uma boa bagagem, para que você consiga começar da maneira certa e não da maneira que infelizmente a gente vê acontecendo por aí. Há alguns dias eu postei eu coloquei um post lá no Instagram, que é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Tô compartilhando aqui a minha tela. 6 passos para dar conta das atividades pessoais sem interferir nos seus negócios. Por que que eu coloquei esse post lá? Porque esse era o meu principal problema quando eu comecei. Não lá em 2008, quando eu tive a NutriSchool, que eu acho que vocês já devem ter dado uma passadinha no perfil e perceberam que a minha história como empreendedora, ela não começou assim do nada, né? Eu passei por algumas experiências, 2 experiências formalizadas e outras experiências ali na ilegalidade mesmo, como muitas pessoas costumam fazer sem formalizar, né? Sem contador, sem nada do que é tão falado para você tornar a sua empresa real. Então, na minha segunda empresa formalizada, que foi a Dona Bolos, uma empresa que começou fazendo bolos caseiros para alérgicos à proteína do leite de vaca e intolerantes à lactose. Essa empresa surgiu a partir de uma necessidade minha, da minha família, porque eu havia acabado de dar à luz ao meu filho mais novo, Henrico, e com 7 dias de vida, ele simplesmente não conseguia mais respirar. Ele sentia uma dificuldade absurda para respirar. E aí, já tendo um caso na família de alérgico à proteína do leite, a gente começou a pensar que poderia ser, por conta de outros sintomas também. E o que eu fiz? Eu tirei todo o leite de vaca, todos os derivados e o leite de soja da minha alimentação para eu continuar amamentando o Henrico. Claro que para uma bezerra como eu foi muito difícil, foi um passo que eu dei por conta do meu filho, mas se dependesse da Bruna aqui, não tiraria o leite jamais, porque eu realmente gosto. E aí eu falei, como é que eu vou fazer se tudo que eu como tem leite, né? Eu tomo leite de manhã, as minhas refeições, às vezes eu coloco um creme de leite num estrogonofe, às vezes numa macarronada. E aí minha mãe, um dia, Santa Maria Inês, chegou com um bolo de fubá na minha casa, lindo, maravilhoso, sem nada de leite e derivados. E eu falei, ok, estou vendo aqui algo que vai me ajudar a ajudar outras famílias. Porque a partir desse momento, eu comecei a testar todas as receitas que eu tinha ali, que eu já conhecia, que já sabia que eram muito boas, e eu comecei a testar essas receitas. E aí, eu percebi que tinha sim como transformar aquele bolo tradicional num bolo apropriado para quem é alérgico à proteína do leite de vaca e para quem é intolerante à lactose. São coisas diferentes, apesar das pessoas confundirem, são coisas totalmente diferentes, tá bom? Depois eu posso até explicar isso para vocês melhor, mas esse não é o conteúdo da aula. E aí, qual foi o meu principal problema? Eu tinha um bebê, nessa situação o Henrico já estava com 3 meses, eu tinha um bebê de 3 meses em casa, a Eduarda de 4 anos, o meu marido, a minha casa e uma vida inteira para gerenciar. E eu precisava me organizar para poder colocar isso em prática, para poder divulgar os meus produtos, para poder ver ali uma oportunidade de negócio, porque eu nunca consegui ficar parada. Jamais. Eu fiz atendimento como nutricionista, fiz atendimento clínico até o Henrico nascer, com aquele barrigão, eu atendia em domicílio, então a gente fazia todo um acompanhamento nutricional na casa das pessoas, só que no momento que o Henrico nasceu, eu não me entendi mais naquela condição. Eu já estava com 2 filhos e a minha dinâmica familiar ficou totalmente diferente, eu não queria abrir mão
de ficar com os meus filhos em casa. Então eu falei, bom, se eu tenho essa carta na manga, se eu estou conseguindo me ajudar, eu vou ajudar outras mães que também estão passando por isso, ou outras pessoas, ou alguém que se descobriu alérgico à proteína do leite, ou alguém que se descobriu intolerante à lactose, e vou criar esse negócio. E aí, o que eu fiz para que eu conseguisse dar conta de dividir as minhas tarefas de casa, que eram muitas, quem cuida de uma casa sabe disso, que eu acho que é a profissão mais louca do mundo e que não tem remuneração, e fazer as coisas para Dona Bolos, certo? Eu precisava me organizar, porque senão ia virar uma bagunça. E não vou dizer para você que não virou, tá? No começo virou uma esbórnia, para não falar uma bagunça. Assim, era coisa da Dona Bolos misturada com coisas da empresa, a minha rotina, eu não conseguia me encontrar, meu filho era bebê, acordava a madrugada inteira para mamar. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Mas, mesmo sabendo que seria difícil, aquilo estava me preenchendo de uma tal forma, como pessoa, eu estava produzindo algo para mim e produzindo algo para quem precisava. Então eu sentia uma paixão enorme pelo que eu estava fazendo. E eu não queria deixar que isso morresse, eu queria continuar. Para eu continuar, eu tive que me organizar. Então agora eu vou começar com o passo 1, que foi o passo que eu coloquei lá para vocês. Vamos lá. Aqui. Eu fiz uma lista das tarefas diárias que eu tinha. Então, lavar roupa, passar roupa não mais, faz muito tempo que eu não passo roupa, mas naquela época eu ainda passava algumas coisas. Limpar a casa. Naquele momento, gente, eu não tinha ninguém para me ajudar a limpar a minha casa. Eu não tinha uma condição financeira que me permitia ter alguém para limpar a minha casa. Então, quem limpava era eu mesma, aqui, Dona Bruna. E fazer a comida, acompanhar a Eduarda na escola, os lanchinhos, todas as atividades que o colégio exigia da gente, compras, tudo isso, me cuidar, o que foi o que eu deixei mais de lado, e eu acho que isso é o principal problema também para quem é mãe, para quem começa a empreender em casa, porque a gente deixa, né, a gente se deixa muito de lado, mas eu ainda colocava isso na lista. Dar atenção pro meu marido, curtir o meu marido, namorar o meu marido, que também, assim, ficou uma loucura toda, porque o horário dele não batia com o meu. Mas a gente sabe que tudo isso faz parte de uma família que tem filhos pequenos, né? De uma família que tem crianças pequenas. Então, eu fiz uma lista dessas tarefas diárias e separei o que era da Bruna família e da Dona Bolos. Eu estipulei um período do dia para me dedicar às tarefas da minha família, as da Bruna e as da Dona Bolos. E eu dividi entre manhã, tarde e noite. Por quê? Porque eu sabia que de manhã era aquela loucura. Eu tinha que dar conta de organizar as coisas do colégio da Duda, organizar a rotina com o Henrico, porque ele acordava muito cedo, mas ele tinha aqueles cochilos, sabe, no meio da manhã. Eu tinha que fazer as refeições, eu tinha que dar conta de limpar a casa e a principal tarefa, na verdade, para mim, era o Henrico, porque ele era o que dependia mais de mim. E o período da manhã foi o período em que eu considerei mais fácil de dar conta das coisas da minha casa. Então, período da manhã, Henrico, Eduarda, família, casa. Período da tarde, Dona Bolos, naqueles intervalos em que o Henrico tirava o cochilo um pouquinho mais longo. E muitas vezes eu deixava para fazer as coisas da Dona Bolos depois que eles iam dormir. Então, eu criei uma rotina de sono para que eles fossem dormir todos os dias no mesmo horário e eu pudesse, a partir daquele horário, dar conta das coisas da Dona Bolos. Eu vou colocar aqui para vocês um calendário semanal super simples que faz parte do passo 3. Vocês podem imprimir na casa de vocês, eu vou deixar o link dele na descrição. Vocês podem imprimir na casa de vocês, vocês podem procurar também pela internet, tem muitos calendários semanais que vocês conseguem imprimir e preencher, ou até mesmo preencher no computador. Ou o que eu vou fazer com você agora é o passo mais básico que qualquer pessoa consegue fazer, quem não tem aí uma impressora, quem está trabalhando fora de casa por conta da pandemia, não tem aquela estrutura ainda, dá para fazer com uma folha sulfite, tá bom? Então vamos lá.
Você pega aqui a sua folhinha, uma folhinha A4 ou uma folhinha ofício, né? Não tem problema nenhum. Você vai dobrar ela no meio. Então, dobra uma vez. Dobrou no meio? Dobra de novo. Vai ficar bem compridinha assim, certo? Agora, você vai dobrar ela ao meio novamente aqui na horizontal. Dobrei ela no meio. Você vai dobrar ela ao meio novamente na horizontal. Virou um retângulozinho pequenininho aqui. Vamos abrir. Não deu ainda os dias da semana, você tá vendo? Porque a gente precisa de 8 colunas e 4 linhas. Então, eu vou dobrar aqui de novo para vocês. Quem sabe faz ao vivo. Opa, esqueci de dobrar mais uma vez, gente. Então, tem que dobrar mais uma vez até ficar bem pequenininho assim, ó. Certo? Bem pequenininho. Agora sim, agora a gente abre tudo e você vai ter uma folha dividida em 4 linhas e 8 colunas. Para que as 8 colunas, Bruna? Em cada coluna você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nas linhas, manhã, tarde e noite, certo? Feito isso, eu vou abrir para vocês agora o meu que tá no PowerPoint, ou pode estar no Word, qualquer outro programinha que vocês gostem de usar, não tem problema. E aí vocês vão preenchendo junto comigo, certo? Essa folhinha, o importante é que ela fique em um local visível. Não adianta nada você fazer isso aqui e esconder dentro do seu armário. Ou você fazer isso aqui e deixar lá jogado em algum canto. O melhor lugar para mim sempre foi a geladeira. É o primeiro lugar que eu olho na hora que eu acordo. Para você, pode ser que seja na cabeceira da sua cama. Não importa. Encontre o melhor lugar para que você olhe e consiga saber qual é o momento em que você vai fazer as suas atividades para sua empresa e para sua família. Então, feito isso, vamos lá, deixa eu abrir para vocês aqui. Esse aqui no PowerPoint é bem basiquinho, tá vendo? Vocês viram que eu coloquei a mesma coisa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, manhã, tarde e noite. Então, na segunda-feira de manhã, eu já sabia que era dia de dar conta de lavar a roupa, lavar a louça de manhã, porque a louça sempre da minha casa foi encantada de manhã, parecia que eu ia dormir uma coisa, acordava com ela multiplicada. Fazer o almoço e cuidar do Henrico em todos os sentidos. Depois, lá à tarde, quando o Henrico ia dormir, eu já tinha levado o Eduardo para a escola. Aí eu começava a fazer a minha lista de compras. Como que eu fazia a minha lista de compras? Isso é uma aula que eu vou dar para vocês também, porque é uma dificuldade para quem está começando. Como se organizar para ir ao mercado apenas uma vez por semana e garantir que você consiga comprar os seus ingredientes, considerando o mesmo custo que você colocou ali na sua precificação, na sua ficha técnica, tá bom? Então, eu fazia a minha lista de compras e as compras. Segunda-feira sempre foi o dia em que na parte da tarde eu tirava para ir ao mercado. Se eu ainda não tinha feito a minha lista de compras no domingo, eu fazia a minha lista de compras na segunda-feira. Eu vou colocar aqui no domingo para vocês saberem que era um dia que eu parava para fazer a minha lista de compras, tá bom? Não era o dia que eu ia ao mercado, era o dia da lista de compras. E na segunda-feira, se eu não tivesse encontrado um tempinho no domingo, eu fazia a lista de compras e as compras. Não é o melhor é que você esteja com a sua lista pronta para que você não perca tempo e consiga dar conta aí, porque às vezes a gente não vai em um mercado só. Eu, pelo menos, tinha uma rotina de ir em 2 atacadistas, tá bom?
E aí você acaba se atrapalhando muito se você deixa para fazer 2 coisas no período da tarde. E o Henrico, como que você fazia? Ele ia comigo. Ele participava de tudo. Na verdade, o Henrico, ele foi meu grande sócio, né? Ele participava de todos os processos comigo. Era muito bebê, né, gente? Não tinha como fazer. Até que ele pudesse ir para a escola. E aí, bom, vou colocar aqui então só compras, porque o ideal é que você só reserve essa tarde para as compras, ok? À noite. À noite eu separava para, primeiro, novamente, banho das crianças, janta, né? O jantar, fazer o jantar. E cuidar de alguma tarefa de casa. Vou colocar aqui tarefa doméstica, que a gente sabe o que pode ser, né? Às vezes eu fazia lição de casa com a Duda. Eita, foi aumentando aqui. Vou diminuir um pouquinho a letra para não virar uma bagunça. Para caber tudo na mesma folha, certo? E assim eu fazia durante a semana toda. Mas como que eu fazia para preparar os meus bolos? Eu separava 2 dias da semana. Por que 2 dias da semana? Porque quando eu comecei, eu não tinha uma quantidade de clientes absurda, gente. Ninguém me conhecia, ninguém sabia o que eu tava vendendo, ninguém sabia o que eu tava fazendo, na verdade. Eles imaginavam que eu estava só em casa ali cuidando dos meus filhos, da minha casa. E não era bem isso, porque quem me conhece de verdade sabe que eu não estaria fazendo só isso. Mas vamos lá. De terça-feira era o dia que eu preparava os bolos, então, desde, né, fazer toda a preparação da receita, a assar os bolos. E enquanto os bolos estavam no forno, eu preparava os recheios. Porque alguns bolos, eles tinham um recheio, apesar de não terem proteína do leite de vaca, nem lactose, eu fazia recheios apropriados para isso, né, para os meus clientes. Então, eu preparava os recheios também. Bruna, mas você fazia uma vez por semana, você vendia isso como? Congelamento, meus amores. Vocês vão entender que congelamento é a vida de quem tem uma família por trás para cuidar, de quem tem às vezes um trabalho, alguém está contratada na sua empresa, mas quer começar a fazer essa transição de carreira. E ela, obviamente, que não vai ter tempo para fazer tudo todos os dias, para ter uma produção diária. Então, ela vai trabalhar com o congelamento. O congelamento, ele é super mal visto por algumas pessoas. Elas têm realmente preconceito, porque elas acham que o alimento, ele vai perder a sua qualidade, né? Ele vai perder ali o sabor, ele vai cristalizar. Tudo isso é uma questão de técnica. Como que eu fui descobrir qual bolo eu poderia congelar, qual recheio eu poderia congelar? Estudando, gente. Fazendo cursos pela internet. O que não falta hoje são cursos pela internet falando sobre congelamento. Como nutricionista, eu já sabia as regras de congelamento, mas é claro que testar é a melhor saída para quando você está começando o seu negócio com um produto novo para você. Pode ser que para algumas outras pessoas isso já era mais do que tranquilo. Para mim ainda não. Então eu testei todas as minhas receitas. Eu fiz um bolo de cada sabor e congelei. Um recheio de cada sabor, uma cobertura de cada sabor e congelei. E depois descongelei e testei, vi se realmente havia perdido alguma propriedade, a qualidade tinha caído, porque o meu intuito era vender produtos de qualidade, certo? Mais para frente a gente também pode falar sobre congelamentos, mas para te antecipar, você consegue sim, no próprio site da Anvisa, saber como pode ser feito esse congelamento. Depois eu posso aqui compartilhar com vocês as técnicas de congelamento e por que elas são tão utilizadas, né, gente? A gente precisa otimizar os nossos processos, a gente precisa tornar os processos dentro da nossa cozinha mais fáceis para o nosso dia a dia.
adequá-los à nossa rotina. E o congelamento é sensacional nesse sentido, tá bom? Então, eu preparava todos os meus bolos na terça, os meus recheios, e eu tinha, assim, sempre um produto à pronta entrega para todo mundo. Nunca faltou um produto na minha lista, no meu cardápio, porque eu tinha já me antecipado a eles, certo? Ah, Bruna, mas não consigo terminar no período da tarde? Período da noite, depois que os meus filhos iam dormir. Então, eu continuava aqui, de novo, preparar os bolos, assar, recheios. Isso após as 22. Eles não dormiam cedo, os meus filhos, tá? Vou tomar um golinho de café aqui que eu tô com a boca seca, gente. Olha, eu não sei vocês, mas eu preciso de café para dar uma acordada. Depois, na quarta e na quinta, eu me organizava somente para as vendas, tá? Vendas no período da tarde e algumas vendas no período da noite, porque nesse momento, gente, eu não tinha um ponto comercial. Nesse momento, as pessoas passavam na minha casa para retirar os produtos ou eu levava, tá? Eu fazia essa entrega. E muitas pessoas saíam do trabalho e iam na minha casa buscar. Então, eu tinha que considerar o período da noite de vendas também. Período da manhã, gente, a mesma coisa, tá bom? Repetia tudo isso aqui. E mais cuidar da Duda, com certeza. Opa, coloquei um cuidar aqui, gente. Não, né? Cuidar do Henrico. Vamos colocar a Duda também, porque ela também tinha só 4 anos e eu precisava dar toda a atenção para ela, tá bom? Isso aqui, gente, repetia de segunda a segunda, tá bom? Tarefa de casa não acaba nunca, isso é fato. Então, se ela não acabar nunca, você tem que se antecipar a ela, porque senão você vai se atrapalhar com toda a certeza do mundo, tá bom? E aí, deixa eu diminuir o número da letra aqui, pronto. Aqui, pronto. Na quinta-feira, se todos aqueles produtos que eu havia produzido tivessem acabado, eu repetia aqui, ó. Eu preparava novamente, tá bom? Uma curiosidade que acabou se tornando minha principal propaganda naquele momento foi que, como eu assava os bolos no período da tarde e no período da noite, os meus vizinhos sentiam muito cheiro de bolo saindo do forno, gente. Então imagina, você tá lá na sua casa à tarde, eu tenho uma fome medonha à tarde, e eu acredito que os meus vizinhos também, porque eles sentiam o cheiro. Imagina o cheiro de um bolo de maçã com canela saindo do forno 4 horas da tarde. Não é para resistir, né, gente? É para ir lá e bater na porta e querer comprar. Então, isso foi, assim, algo que me ajudou demais a divulgar, porque as pessoas sabiam que eu, de terça e quinta, eu estava produzindo. E à noite também, eu tinha uma vizinha que naquela época falava: Bruna, 10 horas da noite eu tô sentindo cheiro de bolo. Pelo amor de Deus, eu não consigo ir pra minha cama, eu quero comer, eu quero experimentar. Então, é engraçado como o fator cheiro, né? O nosso olfato, ele manda nas nossas vontades, né? E um bolo caseiro saindo do forno, gente, eu não sei vocês, mas eu não resisto. Então, isso me ajudou muito na divulgação também, tá bom? E aqui também, no período da noite, também preparava, tá? Bom, para encurtar esse assunto aqui, porque eu acho que já ficou bem claro como que eu me organizava, sexta-feira sempre é um dia da semana, sexta, sábado, domingo, e que o normal é que você venda mais. Então, o fato de eu preparar os meus produtos na quinta já me auxiliava no final de semana inteiro. Eu não precisava parar em momento algum para produzir bolos, porque eu fui aos pouquinhos entendendo qual era a quantidade que eu vendia e quanto que eu precisava preparar, tá bom? Isso você vai sentir aos poucos com as suas vendas. Não existe uma fórmula mágica que te diga quanto você tem que produzir por dia. É na base do teste mesmo, do erro e do acerto, não tem como. Eu não posso falar para você, produz 20 bolos por dia que você vai vender, não existe isso, tá bom? A gente, infelizmente,
infelizmente, gostaria de te dar, né, eu gostaria de te dar essa informação, mas eu não vou conseguir, porque você vai ter que testar, você vai ter que produzir de acordo com suas vendas. Eu sempre fiz 2 bolos a mais, de sabores aleatórios, né? Às vezes sabores, os que tinham um custo menor. Se eu perdesse, claro, eu não ia ter um prejuízo maior. E bolos que saem mais, né? Então, assim, bolo de laranja, bolo de fubá, bolo de chocolate, na verdade, bolo de cacau 100%, né? Porque o meu não tinha leite. Então, eu fazia esses bolos que eu já sabia que tinha uma procura maior, eu fazia 2 bolos a mais, eu nunca tive erro com isso, tá? Os bolos que eu não vendia, eu consumia. Claro que e aí eu não tenho aquele rombo no meu orçamento, porque eu não estou perdendo absolutamente tudo. Eu estou deixando de comprar algo para minha família para consumir aquilo que eu produzi. Eu estou deixando de comprar um bolo no mercado para consumir aquele que eu produzi. Então, assim, não existia perda. Ou eu vendia para algum familiar, ou eu fazia uma promoção, mas eu não perdia nenhum produto, tá bom? Fato é, depois que você descongelou os seus bolos, você não pode mais congelar, ok, pessoal? Então, eu fiz 15 bolos, mas eu vendi 5, o que eu vou fazer com os outros 10? Faz uma promoção, divulga para os seus vizinhos, mas você não pode voltar esses produtos para o seu freezer novamente, certo? Bruna, como é que você fez para colocar todos esses bolos no seu freezer? Eu não tinha, claro, um freezer horizontal, um freezer grande. Eu comecei com pouquíssimos equipamentos, com aqueles que eu realmente tinha, mas o freezer entrou na minha lista de prioridade. Por quê? Porque durante meses eu produzia uma quantidade muito pequena, por exemplo, na terça-feira eu vendia e na quinta eu tinha que fazer tudo de novo, porque eu não tinha como congelar. O congelador da minha casa não ia dar conta jamais de 3 formas de bolo, tá bom? Então isso entrou para minha listinha de investimento, de prioridades, e assim que eu consegui, que eu tinha uma quantidade de vendas já muito mais organizada, muito mais estável, vamos dizer assim, eu sabia quanto eu poderia pagar por aquele freezer ou pela parcela daquele freezer, tá bom? Que foi o que eu fiz na época. Eu parcelei o freezer, mas eu sabia que aquela parcela caberia no meu orçamento, caberia no meu faturamento. Beleza, pessoal? Então, se organize também dessa forma, tá? Não saia comprando aí a torta e a direita, que depois eu já falei sobre isso no perfil, vou falar de novo para vocês lá na frente. Cuidado com os investimentos feitos na empolgação, certo? A gente tem uma ansiedade muito grande de fazer o negócio acontecer e a gente não entende que se der errado, vai dar errado só para nós, para mais ninguém, tá? E aí, o que aconteceu, pessoal? Ah, não, peraí, deixa eu voltar aqui numa coisa, no outro passo. Olha eu comendo bola com vocês, peraí. Deixa eu voltar aqui no outro passo. O passo 4. Se você for fazer nessa folhinha aqui, que eu passei para você, use 2 canetas. Uma caneta azul, para o que for pessoal, uma caneta vermelha, para o que for profissional, certo? Porque, Bruna, faz diferença? Para mim fazia muita, porque eu olhava no meu calendário, eu sabia o que era da empresa e o que era meu, tá? Esse visual, essa diferença de cores faz com que você se acostume a focar naquilo que é que é prioridade, por exemplo. Eu sabia que eu tinha uma encomenda naquele dia, então eu já estava em vermelhinho, conseguia visualizar melhor. Pode ser que para você não funcione dessa forma. Para mim funcionava, eu acho que foi uma dica bacana que eu deveria colocar aqui nesses passos, tá bom? O passo 5, atualize esse calendário sempre que surgir uma atividade. Sempre. Por que eu estou falando isso? Depois de um mês que eu tava fazendo os bolos, que eu já tava assim, com uma divulgação legal, eu tava vendendo uma quantidade boa por semana, eu não considerava por dia, tá bom? Porque a minha produção não era diária e às vezes eu não tinha tempo suficiente para trabalhar tanto nessas vendas, então eu considerava que eu vendia semanalmente. Depois aí eu fui organizando essa tabulação aí de vendas, tá? Essa organização de vendas. Eu fui convidada a participar daquelas feiras de condomínio. Não sei se vocês lembram, se vocês
se algum de vocês mora em prédio, né, em condomínio, lá em 2014 começou essa onda das feiras de condomínio, que as pessoas iam lá, montavam como se fosse uma feira, né, a feira livre, com várias barracas, e eu fui convidada a participar de uma feira de condomínio, um condomínio que eu fui moradora. O síndico me convidou, falou: Bruna, vem traz seus bolos aqui para vender. A gente não tem ainda ninguém que vende bolo caseiro, eu queria que você trouxesse. Eu falei: maravilha, né, gente? Claro que eu vou. Não sei como eu vou me organizar, mas eu vou. E aí foi a história de sentar com o marido, falar: olha, uma vez por semana eu vou sair de casa, das 5 às 10 da noite, vou me ausentar neste período, você vai cuidar das crianças enquanto eu vou dar conta da minha vida profissional. Era a chance que eu dava para mim mesma para fazer aquele negócio evoluir, né? Progredir. E eu queria muito participar. E aí eu fui. Então, na terça-feira, voltando lá na terça-feira era o meu dia de feira. O que eu fiz? Eu passei a preparar os bolos na segunda noite, depois que as crianças iam dormir. Vou colocar aqui em letra maiúscula, bolos e recheios. Para só preparar na parte da tarde, montar, né, embalar. Então aqui, ó, embalar, montar. Depois mais para frente vocês vão entender por que eu coloquei esse montar, porque eu comecei a trabalhar com muffins recheados, então eu tinha que montar, né, estruturar ali, montar o muffin para vender e deixar tudo prontinho, separar as coisas, porque eu tinha uma barraca que eu montava lá, então eu tinha que separar tudo, já colocar no carro para na hora que o Vinícius chegasse, Vinícius, meu marido, que ele chegasse, eu conseguiria ir para a feira. Então embalar, montar e preparar tudo para a feira. Qual foi o resultado disso? Primeiro, eu tinha já um dia certo da semana em que eu venderia muito e vendia. Tudo que eu levava, eu vendia. Eu não voltava com absolutamente nada. Aí você me pergunta: Bruna, mas os seus produtos eram para alérgicos à proteína do leite de vaca e intolerantes à lactose. Porque de acho alguém compraria de você, porque não tinha mudança nenhuma no sabor. Pelo contrário, as pessoas começaram a ver que consumir os meus bolos facilitava a digestão, que elas se sentiam mais leves, que não perdia absolutamente nada no sabor nem na qualidade, e elas começaram a me procurar por conta disso. Muitas mães me procuravam porque queriam também levar os meus muffins na lancheira dos seus filhos. Então isso, assim, apesar de eu ter focado num público-alvo, né, numa pessoa certa para eu vender, eu acabei vendendo para todo mundo. Esse fato de ser zero leite e derivados não me restringiu em absolutamente nada, nada mesmo, tá? Então, essa feira de terça eu fui convidada, dessa feira de terça eu fui convidada a fazer feira de quinta-feira também. Então, novamente, eu passava a produzir os meus bolos aqui, tá? Na quarta noite. E montava novamente na quinta, antes de ir para a feira. Também era um outro condomínio. Assim, gente, o gostoso daquela época é que eu fazia muita amizade com todo mundo. Então, assim, eu já tinha clientes fixos, as pessoas me esperavam, as pessoas reservavam. Elas ficavam doidas porque não conseguiam chegar no horário de trabalho, chegavam atrasadas, às vezes chegavam na feira, eu já tinha vendido tudo. Então elas reservavam, algumas passavam na minha casa no dia seguinte para saber se eu já tinha produzido de novo. É assim, quando você faz um trabalho com qualidade, quando você põe amor naquilo que você faz, que era isso que eu tinha uma paixão, gente, tão grande por fazer aquilo estava me alimentando tanto que eu acho que passava isso para as pessoas com certeza, sabe? Porque elas entendiam que a minha vontade de trabalhar era muito grande, né? Porque eu estava me alimentando como pessoa, né? Eu estava deixando a Bruna mãe em casa,
eu estava deixando a dona de casa, eu estava deixando a mulher do Vinícius para cuidar de mim, para fazer algo que me alimentava. E isso era sensacional, isso valia cada minuto do meu dia, cada estresse que eu sentia, porque não era fácil. Dizer para você que trabalhar em casa, cuidar de filho, cuidar da casa, conseguir ser parceiro do seu marido, não é fácil. É matar não sei quantos leões por dia. Mas quando eu chegava nessas feiras, eu era recebida com tanto amor, com tanto carinho pelos meus clientes, que tudo compensava. E aí, depois de um tempo, eu fui chamada para uma feira na segunda, o que acabou com o meu planejamento. Eu falei, como é que eu vou passar sábado e domingo fazendo bolo, gente? Apesar de eu gostar muito, apesar de me alimentar absurdamente a Dona Bolos, eu não abria mão de ficar com os meus filhos. De maneira nenhuma. Aquele negócio foi criado justamente para isso, para que eu pudesse ficar com os meus filhos. Então, por que eu ia abrir mão do meu sábado e do meu domingo com as crianças? Eu não queria. Claro que como toda leonina, executora como eu topei. E depois eu percebi que não vale a pena, que eu estava perdendo um tempo precioso com os meus filhos para dar conta dessa feira, desse condomínio na segunda. Então eu resolvi deixar de lado, eu abri mão, porque eu dei prioridade para aquilo que realmente me importava, que era ficar com os meus filhos. Eu já tinha no resto da semana toda como desenvolver o meu negócio. Que dia que eu parava para atualizar, para fazer a minha lista de compras? No domingo. No domingo eu fazia a minha lista de compras baseado na minha produção, que eu já tinha entendido o que acontecia durante aquele mês. Isso você também vai entender. Com o tempo você vai saber quanto que você vende, né? A quantidade que você vende, o quanto de ingredientes que você precisa comprar, como você vai passar isso para sua lista de compras, que é um assunto que a gente vai voltar a falar aqui, tá bom? Na segunda-feira eu fazia as minhas compras e, lembrando, aproveitava para atualizar os preços dos ingredientes. Por que isso? Meu Deus, toda segunda-feira você atualizava? Toda segunda-feira eu aproveitava para ver se tinha diferença ou não. Isso é extremamente importante. Porque quando você for fazer a sua ficha técnica, você vai colocar uma margem de segurança ali para essas oscilações de preço. Ainda mais agora, em plena pandemia, que a gente sabe que a farinha de trigo, em uma semana ela tá R$14, na outra semana ela foi para 20 e depois ela volta para 18. Então a gente tem que ficar muito atento, e era o dia que eu aproveitava para atualizar a minha lista, os meus preços dos ingredientes. Como que eu fazia isso? Fotografando aqueles que eu não havia comprado naquele momento, porque eu não precisava, ou na minha notinha do mercado, tá bom? Então eu ia lá, pegava essa notinha e batia com a minha lista de ingredientes, que eu vou ensinar você a fazer aqui nesse perfil. É muito tranquilo, você vai ver que vai te ajudar muito. Bom, então foi lá, tarefas de casa eu coloco azul, tarefas da Dona Bolos eu coloco em vermelho. Tá vendo como você consegue? Eu, pelo menos, acho que isso faz muita diferença para mim no visual, tá bom? Vamos lá para o último passo. Pessoal, isso é muito, muito, muito importante. É o passo 6. E eu peço, por favor, para vocês considerarem isso. Não acharem que é uma besteirinha, porque não é. Não caia na tentação de fazer as tarefas pessoais junto com as tarefas do seu negócio, mas de jeito nenhum. O que quer dizer isso que eu tô falando? Eu não tô entendendo, Bruna. É o seguinte, você parou a sua tarde para produzir os seus bolos, certo? Você tá lá engajada na sua cozinha, tirou os seus brinquinhos, cortou a sua unha, se for o caso, porque a gente sabe que a gente não pode entrar na cozinha com unha comprida, com adorno. Adorno o que é? Corrente, brinco, piercing. Você prendeu seu cabelo, tá com a sua touquinha linda, maravilhosa, você colocou uma camiseta de algodão, que a gente sabe que é o ideal para ir para a cozinha. Você tá ali com o seu tênis ou o seu sapato antiderrapante.
Você se preparou para trabalhar, como se aquele negócio não estivesse nem dentro da sua casa. De repente, no meio da sua preparação, você escuta o caminhão do lixo passando e aí você lembra: não levei o lixo para fora. O que você faz? Você larga tudo que você está fazendo e vai levar o lixo lá fora. Tá achando que não acontece? Acontece pra caramba. Porque a gente tá dentro de casa, então a gente no começo não consegue entender que aquilo é um negócio, que eu não posso parar o que eu tô fazendo para ir mexer com lixo. De jeito nenhum, entenderam? Então, o Henrico acordava no meio da tarde, eu tinha que trocar fralda, eu não voltava para fazer as coisas, a não ser que eu trocasse a minha roupa, que eu lavasse muito bem as minhas mãos. Eu tinha que retomar aquele ritual para poder voltar para minha produção. Porque é isso que acontece quando você está fora da sua casa. Você não para a sua produção no meio por qualquer outro motivo. Ainda mais se for um motivo de contaminante, gente, né? O lixo, ele é o principal responsável pela contaminação cruzada. Você vai lá, você pegou o saco de lixo, apoiou na sua roupa e foi colocar lá fora, gente, já era. Você vai ter que trocar de roupa, você vai ter que limpar sua mão toda, lavar, tacar álcool 70. Não faça isso. Então, foi difícil fazer a minha família entender, foi difícil colocar essa regra para as crianças, para os meus filhos, que enquanto eu estava na cozinha, não era para ninguém entrar. Não era para ninguém, porque acabava me atrapalhando. Eu desconcentrava, gente. Às vezes eu, mesmo fazendo mise en place, eu separava os ingredientes, eu olhava e falava, caraca, onde eu estou? Porque a gente sabe que filho desconcentra, sim. Marido desconcentra, sim, né? O ambiente desconcentra, dependendo do que for, sim. Então, eu fechava a porta da cozinha, falava, aqui não entra ninguém. E quando entrava, eles sabiam que eles tinham que já colocar a touquinha, porque não dava para eles invadirem, né? Naquele momento era a Dona Bolos, não era mais a cozinha da minha casa. Pode parecer um pouco fantasioso para você, pode parecer que seja difícil para colocar isso, mas você vai entender que é possível sim e que você vai conseguir colocar essa regra dentro da sua casa, que naquele ambiente, naquele horário, você precisa da ajuda de todo mundo. Eu acho que o principal que vai fazer o seu negócio crescer dentro da sua casa é a sua família entender o quanto aquilo é importante para você, o quanto aquilo está sendo fundamental para te gerar renda. Algumas famílias dependem exclusivamente dessa renda para pagar suas contas, então esse momento tem sim que ser respeitado. Esse momento, esse espaço da sua cozinha tem sim que ser respeitado por todos da sua casa e não se sinta triste se no primeiro momento isso não for bem aceito. Vai lá. Eu acho que educar a família com relação ao seu negócio é a mesma coisa que educar uma criança. Você tem que repetir. Quanto mais você repetir, mais eles vão entender que aquilo realmente é uma regra e a regra é válida e não tem chance de ninguém descumprir, certo? Então, essa regra 6 deve entrar na cabecinha de vocês aí e não sair nunca mais. Entrou na sua cozinha, aquele momento é o momento do seu negócio, em que você vai se dedicar ao seu negócio. Certo, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse conteúdo, se quiserem compartilhar comigo experiências, se quiserem me contar como é a rotina da sua casa, para a gente, de repente, tentar encaixar como eu encaixei a minha, manda lá nos comentários, eu vou ficar muito feliz se vocês também, assim como eu fiz esse perfil para poder ajudar as pessoas que estão aí começando, você também pode me ajudar a colocar conteúdos muito legais aqui, porque você já passou por isso. De repente, essa etapa você já pulou. E aí você pode me ajudar a colocar conteúdos válidos, né? Que realmente vão agregar alguma coisa na vida de quem está começando, vão passar um pouco... Opa, motoca! Vão passar aquela segurança que às vezes a gente não tem no começo. Quanto mais pessoas estiverem do nosso lado, quanto mais acolhida a gente for, mais seguro a gente fica e mais fácil se torna o nosso trabalho, certo? Então, dá o seu joinha lá, comenta nesse aulão sobre planejamento, e a gente vai falar muito sobre diversos assuntos. Eu conto com vocês, tá bom? Obrigada pela aula de hoje, eu espero que vocês descansem, que vocês fiquem com a família de vocês, porque é o que realmente importa, e que vocês
comecem a enxergar esse negocinho na casa de vocês como um baita negócio e que vai dar certo. Pensem como empreendedores e não mais como dono do negocinho que faz bolo ou dono da lojinha que vende trufa. Vocês são empreendedores, tá bom? Coloquem isso para a vida de vocês e vai dar tudo certo. Contem comigo. Um beijo!